governo federal publicou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera a tributação dos fundos fechados no Brasil. Na prática, a medida passa a taxar rendimentos de fundos exclusivos dos chamados super ricos. O André Anelli tem mais detalhes. O presidente Lula assinou nesta segunda-feira uma medida provisória para taxar os rendimentos de fundos exclusivos, aqueles que têm apenas um cotista. Existem pelo menos 2.500 super ricos no Brasil, com recursos aplicados em fundos exclusivos, que acumulam 756 bilhões de reais. Lula também enviou ao Congresso um projeto de lei para tributar as chamadas offshores, que são empresas abertas no exterior. O ministro Fernando Haddad defendeu que a taxação desses mecanismos não são revanche e nem ação de Robin Hood, figura conhecida por tirar dinheiro dos ricos e distribuir aos pobres. Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de a ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso, não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Atualmente, tanto os fundos exclusivos quanto as offshores são considerados como alternativas usadas para evitar pagamentos de impostos. A tributação dos fundos exclusivos passa a valer imediatamente, uma vez que as MPs têm força de lei. Em 120 dias, no entanto, a medida deve ser aprovada no Congresso para não perder a validade. A iniciativa foi adotada para compensar a perda de receitas recorrente da maior isenção na tabela do imposto de renda neste ano. De Brasília, André Anelli. Mais análises agora a respeito dessas pautas econômicas uma que foi editada, a medida provisória e também um projeto de lei das offshores que deve ser analisado pelo Congresso. Começo com você, Diogo Schelp. Nessa entrevista há pouco com o deputado Mendonça Filho, ele fez uma crítica a governos de esquerda justamente nesse ponto, dizendo que para que haja essa defesa de mais investimentos públicos é preciso aumentar a arrecadação e que, segundo ele, no caso desses governos, esse aumento é feito da arrecadação com base no aumento de carga tributária. Já Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que não, que o negócio é ampliar a base tributária, fazer com que aqueles que não pagavam impostos passem a pagar e não cobrar de quem já paga, dos mais pobres, por exemplo. É um exemplo dessa medida provisória, por exemplo, e do próprio projeto de lei das offshores? Você vê dessa forma? Sim, Lívia, e curiosamente ambos estão corretos, não é? É verdade que os governos do PT têm a ânsia, né, arrecadatória e não de cortar gastos, é verdade. Mas também é verdade que não é justo que pessoas normais, pessoas que não são super ricas, milionárias, bilionárias, tenham que pagar impostos sobre os seus investimentos, no caso em fundos normais, fundos comuns, convencionais, e aqueles que têm a possibilidade de colocar o dinheiro em fundos exclusivos não o façam da mesma forma. As regras não eram equiparáveis até agora. Então, o que ocorria com esses fundos exclusivos é que a tributação só ocorria no momento do resgate. E ainda assim havia uma forma de evitar essa tributação por meio de um sistema que tinha nomenclatura de amortização. Acabavam não pagando imposto sobre esses rendimentos. No caso dos fundos convencionais, as pessoas têm um sistema de come-cotas, né? Há uma tributação a cada 6 meses sobre os rendimentos desses fundos. Então, essa regra vai passar a valer para esses fundos também. É absolutamente justo que todos no Brasil paguem imposto da mesma forma. Não é possível que se tenha uma classe de privilegiados que possam fazer esses investimentos sem pagar esses impostos. Pois é, Davi, a pergunta para você é simples. É justo?
Olha, o Brasil é o país mais injusto do mundo, porque todo mundo tem um privilégio, toda a classe tem um privilégio. Esse é o Brasil onde a lei não é igual para todos, em nenhum setor, em nenhum segmento. Aí, acabamos de fazer uma matéria aí agora sobre desoneração da folha só para determinados setores, não é para todo mundo. O Brasil, a gente tem, todo mundo se acha privilegiado, que merece um regime especial. Esse é o grande problema do Brasil. Agora, realmente, não é o problema da taxação dos fundos, porque nós pagamos mesmo menos imposto nesses fundos. O problema é o seguinte, que esquece de contar a outra metade. E aí é que está esse populismo desse governo petista. Porque nós pagamos uma das cargas mais altas nas empresas. A ideia é reduzir o imposto nas empresas para poder taxar mais renda. Agora, o que esse governo quer é continuar mantendo a maior taxação do mundo, quase, nas empresas e também taxar a renda. Essa é a distorção que precisa ser combatida na reforma tributária. Então, o que a Haddad está fazendo é contando só meia história, como todo populista faz, só conta metade da história. Sim, é preciso taxar dividendo, é preciso taxar renda, mas é preciso reduzir imposto das empresas e não fazer como é isso, aumentar a taxação da renda e manter esse imposto elevadíssimo nas empresas. Isto é drenar mais uma vez a competitividade do Brasil no momento em que nós precisamos da confiança do capital para restabelecer o investimento, a geração de renda e emprego no país.